O colar tinha pertencido à minha avó, uma herança preciosa passada com reverência silenciosa. Era feito de ouro branco, uma corrente fina que captava a luz como um sussurro, e trazia 3 pequenos diamantes que brilhavam com uma graça contida. Não era extravagante nem chamativo, apenas elegante, do tipo de beleza que não precisava se anunciar. Eu o usava todos os dias, não por vaidade, mas porque parecia que um pedacinho dela ainda estava comigo, repousando suavemente sobre minha clavícula. Júlia, minha cunhada, nunca perdia uma oportunidade de comentar sobre ele. Seu tom sempre caminhava na tênue linha entre cortesia e zombaria. Ainda usando essa coisa antiga, ela perguntava, com um sorriso que não chegava aos olhos. Suas palavras vinham adoçadas, mas afiadas, pequenas farpas envoltas em gentileza falsa. Naquela noite, a família se reuniu na casa do meu irmão Mark para celebrar o aniversário da nossa mãe. A casa de Júlia parecia ter saído de uma revista de luxo. Velas tremeluziam em castiçais de vidro, talheres brilhavam, e o aroma de frango com alecrim preenchia o ar. Ela me recebeu com sua performance habitual, beijo no ar, sorriso exagerado e um rápido olhar de cima a baixo. "Ah, você usou esse colar de novo", disse, com a voz carregada de uma falsa ternura. "Tão doce ver como você é sentimental." Atrás dela, sua filha Lily, 15 anos, eternamente grudada no celular, mal ergueu os olhos, polegares dançando na tela. A mesa de jantar estava posta como se fosse uma vitrine. Os 3 filhos de Júlia sentaram-se ordenadamente de um lado, vestidos impecavelmente com maneiras perfeitas sob a constante supervisão da mãe. Mamãe tomou seu lugar à cabeceira, orgulhosa e alheia à tensão silenciosa que fervia por baixo da superfície. "Então, tia Claire", começou Lily, com um tom curioso, mas carregado daquela ousadia típica da adolescência, "mamãe disse que você trabalha com contabilidade ou consultoria financeira?" "É a mesma coisa, né?" Antes que eu pudesse responder, Mark interrompeu, com voz desanimada. "Lily." Mas ela continuou. "Você ganha bem?" Perguntou, agora levantando o olhar, com um brilho travesso nos olhos. Sorri de maneira contida, sem saber se era uma pergunta genuína ou uma frase decorada. Júlia soltou uma risadinha suave. "Nem todo mundo mede sucesso pela aparência, querida. Algumas pessoas valorizam a praticidade." Falou de maneira casual, suas palavras deslizando pela mesa como seda com espinhos escondidos. Concentrei-me em cortar a comida, fingindo que a troca de palavras não me atingia. Enquanto os pratos tilintavam e a conversa flutuava pelo ar, Júlia começou um monólogo entusiasmado sobre a aprovação de Lily na Metropolitan Dance Academy, um dos programas mais prestigiados do estado, nos lembrou 2 vezes. "A mensalidade é alta", suspirou dramaticamente, colocando a mão sobre o peito. "Mas faríamos qualquer coisa pelos sonhos dos nossos filhos, não faríamos?" Mamãe parecia impressionada. "Quanto custa?" perguntou. 50 mil por ano, respondeu Júlia com suavidade. "Durante 3 anos. Mas vale a pena por um futuro nas artes." Ela falou como se fazer sacrifícios pelo talento da filha a tornasse nobre. Eu não disse nada, terminei minha refeição em silêncio, enquanto o brilho do lustre transformava a sala em tons dourados. Depois do jantar, nos dirigimos à sala de estar, onde o bolo esperava, velas tremeluziam na penumbra. Risadas e conversas preenchiam o ambiente, mas eu sentia o zumbido silencioso de um desconforto subjacente. Aproximei-me da janela, afastando-me do barulho, observando o reflexo da família se mover como sombras sobre o vidro. Lily se aproximou em silêncio, a curiosidade substituindo a arrogância anterior. "Que bonito", disse, apontando para meu colar. A voz agora estava mais suave. "Obrigada", respondi, virando-me ligeiramente para que pudesse ver melhor. Era da minha avó. Ela me deu antes de falecer. Lily inclinou a cabeça, examinando-o de perto. "Sério?" "Mamãe disse que é de um mercado de pulgas", murmurou, quase distraída. "Mas nem sempre dá para saber o que é verdadeiro ou falso." Seus dedos roçaram a corrente antes que eu pudesse reagir, puxando-a levemente, como testando sua resistência. Por um instante breve, nossos olhos se encontraram, os dela incertos, os meus congelados. A delicada corrente prendeu-se na unha dela, uma tensão sutil vibrando entre nós. E naquele momento, cercados por risadas e pelo cheiro de velas de aniversário, algo pequeno e invisível mudou na sala.
realmente parece barato, disse Júlia com suavidade, a voz alta o suficiente para que todos por perto ouvissem. Lily, não puxe. Mas o aviso chegou tarde demais. Lily puxou com mais força, sua impaciência juvenil aflorando. Houve um leve estalo metálico, um som frágil que cortou a sala como um fio rompendo no ar. A corrente cedeu. O colar deslizou do meu pescoço, brilhando enquanto caía, e Lily o segurou no ar, a expressão impossível de ler. Opa, disse, com tom leve e despreocupado, um meio sorriso brincando nos lábios. Quebrou. A diversão em sua voz fez a palavra pequena doer mais do que qualquer insulto poderia. Nenhum traço de desculpa passou pelo seu rosto. Júlia apareceu quase instantaneamente, como se convocada pelo cheiro do desconforto. O que aconteceu aqui? Perguntou, com preocupação exagerada. O colar da tia Claire quebrou, respondeu Lily casualmente. Eu mal toquei nele. Deve ter sido bem velho ou frágil. Tipo de mercado de pulgas, acrescentou um de seus irmãos, com um risinho, a voz cheia de crueldade adolescente. A mesa explodiu em risadas. A boca de Júlia se curvou em algo que parecia simpatia, mas não era. Ah, Claire, suspirou. Hora de um novo mesmo. Algo mais moderno. Os estilos mudam, sabe? Mark se aproximou, parecendo desconfortável. Era caro? Perguntou. Podemos substituir. Está tudo bem, disse eu, baixinho, embora a garganta apertasse. Tem certeza? Insistiu ele. Porque se Ford, hesitou, percebendo tarde demais o que quase dissera. Se não for valioso, acho que não precisamos nos preocupar. Mamãe sentou-se no sofá, observando a troca com olhos perplexos. Ela percebia que algo estava errado, mas não entendia os tons afiados disfarçados de conversa casual. Peguei o colar, recolhendo os pedaços quebrados da mão de Lily. Ela já estava de volta ao celular, seu mundo reduzido a pixels brilhantes e feeds rolando. Todo aquele momento tão intenso para mim não significava nada para ela. Não, disse suavemente, virando o metal frio na palma da mão. Não precisamos nos preocupar com isso. Júlia bateu as mãos bem cuidadas. Hora do bolo, disse animada. Vamos comemorar, mãe. Todos seguiram seu exemplo, risadas e conversas preenchendo a sala novamente, como se a cena anterior tivesse evaporado. Eu fiquei perto da janela, segurando a corrente quebrada, observando o reflexo das velas no vidro. Suas risadas flutuavam ao meu redor, vazias e brilhantes. Depois que o bolo foi cortado e os pratos distribuídos, depois que os presentes foram desembrulhados e nossa mãe fez seu pequeno discurso emocionado sobre como se sentia sortuda por ter uma família que permanecia unida, senti o espaço da sala se estreitar. O calor havia se tornado artificial. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, fiquei em silêncio, reunindo minhas coisas. Júlia me acompanhou até a porta, seu perfume pesado ainda no ar. Obrigada por vir, disse, com aquele sorriso perfeito de sempre. E, realmente não se preocupe com o colar. É só uma joia. O que importa são as memórias. Você tem razão, respondi com tranquilidade. O que importa são as memórias. O ar da noite lá fora era frio e cortante. Respirei fundo como se fosse um remédio, sentindo a pontada nos pulmões. Ao chegar em casa, o silêncio me confortou constante, real pendurei o casaco, preparei uma xícara de chá e me sentei à mesa da cozinha, onde a luz era suave e dourada. O colar quebrado estava diante de mim, o fecho ainda torto pelo puxão de Lily. Os diamantes da minha avó refletiam fracamente à luz da lâmpada, cada um enfraquecido por uma fina camada de pó. Passei o polegar sobre eles, lembrando o dia em que ela me entregará ao colar suas mãos enrugadas, seus olhos cheios de força silenciosa. Algumas coisas, ela dizia, não foram feitas para brilhar para os outros. Elas brilham para você. Virei-me para o laptop. Minha mão não tremia quando comecei a digitar. O cursor piscava, paciente, esperando. A primeira mensagem foi endereçada a Margaret Wells, diretora de admissões da Metropolitan Dance Academy. Prezada Margaret. Referente à Bolsa de Estudos para Lily Morrison, matrícula 2847, estou formalmente retirando meu financiamento com efeito imediato. Solicito que o término do patrocínio de 3 anos seja processado sem demora.
Esta decisão é final e permanente. Li a mensagem uma vez, depois novamente. Cada palavra parecia firme, deliberada. Margaret e eu nos conhecemos em um gala beneficente 3 anos antes, quando concordei pela primeira vez em criar um programa de doadores privados para estudantes carentes. Admirei sua visão e dedicação. A bolsa havia sido criada para ajudar dançarinos talentosos que não podiam arcar com a mensalidade de estudantes como aquela de quem Julia sempre nos lembrava com orgulho. Naquela época, eu acreditava na generosidade silenciosa. Em ajudar sem ser vista. Julia nunca soube que a benfeitora anônima por trás do sonho de Lily era eu. Queria que sua filha tivesse oportunidades que eu nunca tive perseguir a beleza, o movimento e a arte sem preocupações financeiras. Agora, com o e-mail aberto na tela, pronto para ser enviado, pensei no sorriso presunçoso de Julia, na risada descuidada de Lily, no som do estalo delicado quando o colar quebrou. Pensei nas mãos da minha avó, na voz suave me lembrando de reconhecer o valor não nos objetos, mas na forma como as pessoas os tratam. Cliquei em enviar. A mensagem desapareceu no zumbido silencioso do computador. Inclinei-me para trás, a xícara de chá esfriando ao lado, e olhei mais uma vez para a corrente quebrada. Pela primeira vez naquela noite, não me senti pequena nem silenciada. O colar talvez nunca fosse consertado, mas algo dentro de mim havia sido restaurado. Discutíamos os patrocínios de doadores privados com profundidade, na época em que a generosidade ainda parecia simples. Eu havia financiado silenciosamente um fundo acadêmico de 3 anos em nome de Lily $50.000 por ano, transferidos em parcelas trimestrais. No papel, aparecia como uma bolsa de mérito acadêmico, cuidadosamente anonimizada, sem nenhum rastro que levasse a mim. Julia e Mark nunca questionaram a premiação, nunca se perguntaram como a filha havia se qualificado para um programa que exigia tanto talento quanto uma recomendação de um benfeitor com recursos. Eles se contentavam em assumir que o brilho de Lily falava por si. Abri meu laptop novamente, o brilho pálido da tela lançando luz fria pela cozinha. Meus dedos se moveram com uma calma que eu não sentia por completo. A segunda mensagem foi curta, formal e sem emoção. Para Mark Morrison, CC, Julia Morrison. Assunto: Metropolitan Dance Academy, atualização sobre bolsa. A bolsa de estudos de Lily Morrison foi cancelada. O doador retirou o apoio financeiro com efeito imediato. A administração da academia entrará em contato com você sobre opções de pagamento. A mensalidade do período atual deve ser paga dentro de 30 dias para manutenção da matrícula. Li uma vez, depois 2, e então cliquei em enviar. O som do e-mail saindo foi pequeno, final, quase satisfatório. Fechei o laptop, deixando o silêncio da sala preencher o espaço onde a dúvida poderia ter vivido. Demorou 20 minutos para o telefone tocar. Claire veio a voz de Mark, tensa e urgente. A academia de dança acabou de ligar. A bolsa da Lily foi cancelada. Sim, respondi com tranquilidade. Você sabe o que aconteceu? Que pena, disse eu. Pena? Sua compostura se quebrou. São $50.000 por ano. Não podemos pagar isso. Orçamos tudo em torno da bolsa, o leasing do carro da Julia, a reforma da piscina, os impostos da propriedade e os pagamentos do seu barco. Esse não é o ponto, interrompi. Então qual é o ponto? Exigiu ele, o tom cortante de incredulidade. Houve uma pausa, pesada e desconfortável. Foi você? Finalmente perguntou, a voz baixa. Você foi o doador? Isso importa? Se você estivesse pagando, deveríamos ter agradecido. Não sabíamos. Você teria agradecido? Perguntei baixinho. Teria me agradecido? Ele não respondeu de imediato. O silêncio se estendeu. Então, relutante, disse, Julia disse algumas coisas hoje à noite, sobre o seu colar. Sobre você. Não foram gentis. Não concordei suavemente. Não foram. E a Lily quebrou, acrescentou, quase se defendendo. Quebrou. Então isso é vingança? Você está punindo uma menina de 15 anos por ter cometido um erro? Estou retirando o apoio financeiro de alguém que foi ensinada a menosprezar-me, respondi. Há uma diferença. Ela é apenas uma criança.
Ela tem idade suficiente para entender a crueldade, repliquei. Idade suficiente para zombar de algo que era importante para mim. Idade suficiente para rir quando quebrou. E a mãe dela estava ali, sorrindo. Foi um acidente, insistiu Mark. Foi descuido, disse, com voz firme. E o descuido sempre é aprendido pelo exemplo de alguém, o desprezo da sua esposa, sua aprovação silenciosa. Do outro lado da linha, agora podia ouvir Júlia, a voz subindo ao fundo, aguda e aflita. O que está acontecendo, Mark? O que ela está dizendo? É sério? Claire, disse-lhe novamente, implorando desta vez. A Lily ama essa academia. É o sonho dela. Então você vai encontrar uma maneira de pagar, respondi. Venda o barco. Refinance a casa. Cancele as férias. Faça o que todo mundo faz quando a vida exige sacrifício. Não podemos, disse ele, rouco. Você disse que faria qualquer coisa pelos sonhos dos seus filhos, lembrei. Agora é sua chance de provar. Isso é cruel. É? Perguntei calmamente. Cruel como zombar do trabalho de alguém e chamar de insignificante? Cruel como debochar de uma herança familiar e fingir que não vale nada? Cruel como ensinar sua filha que o respeito é opcional quando direcionado a pessoas que ela considera inferiores? Mark não disse nada. Podia ouvi-lo respirando, pesado e irregular. O colar, continuei após um momento, foi avaliado em $18.000. Ouro branco, diamantes de 3/4 de quilate. Trabalho artesanal em estilo Art Deco, 1945. Minha avó comprou com o dinheiro que ganhou pregando painéis de aeronaves numa fábrica durante a guerra. Ela o usou no casamento com meu avô, na compra da primeira casa, ao enviar os filhos para a faculdade. Passou para mim porque acreditava que eu entenderia o que lhe representava trabalho, orgulho e a dignidade que não se compra. O silêncio na linha se aprofundou. Eu podia imaginar Mark sentado ali, Julia andando de um lado para o outro atrás dele, a fúria marcada em suas feições perfeitas, tentando compreender como algo tão intangível quanto a humilhação poderia lhes custar tanto. Claire, disse ele, finalmente, a voz pequena, e isso vai devastá-la. Ela vai se recuperar, disse eu. Talvez até aprenda algo valioso com isso. Algo que a mãe dela nunca lhe ensinou. Encerrei a ligação antes que ele pudesse responder. O telefone vibrou novamente quase que imediatamente, mas não atendi. Desliguei o toque e olhei para o colar quebrado em minha palma. A corrente brilhava fracamente na luz tênue da cozinha, um diamante refletindo o brilho como uma lágrima solitária. Coloquei-o de volta em seu estojo de veludo, fechei a tampa e exalei. Pela primeira vez naquela noite, o ar ao meu redor parecia imóvel, calmo, como um momento após uma tempestade, quando os estragos são visíveis, mas o barulho finalmente cessou. Está em nossa família há 80 anos, disse lentamente, cada palavra medida, deliberada. $18.000. Esse era seu valor avaliado. O silêncio de Júlia perdurou por um instante antes que eu continuasse. Você o chamou de bugiganga de mercado de pulgas. A Lily quebrou porque aprendeu com você que não era algo digno de respeito. E você, acrescentei, voltando minha atenção para Mark, nada disse. Eu não sabia, gaguejou ele. Você não perguntou, respondi, com voz calma, porém firme. Você presumiu. Assim como presumiu que a bolsa da Lily vinha inteiramente do talento dela. Assim como presumiu que eu devo estar passando dificuldades porque não ostento o que tenho. Houve um farfalhar do outro lado da linha, o som abafado de mãos procurando o telefone. Então a voz de Júlia cortou, tensa e trêmula. Claire, isso é loucura. Você não pode arruinar o futuro da Lily por causa de um colar. Não estou arruinando nada, disse suavemente. Estou apenas me afastando de algo que não desejo mais financiar. Podemos pedir desculpas, ela disse apressada. A Lily pode pedir desculpas, ela não quis fazer isso. Então substitua, disse eu, com voz firme. Substitua o que foi quebrado. Com o quê? Exigiu ela. Deixei o silêncio pairar antes de responder. Você não consegue pagar $50.000 por ano de mensalidade que presumiu já estar resolvida. Como vai lidar com uma herança de $18.000 além disso? Isso não é justo, retrucou Júlia, perdendo a compostura. O que não é justo, respondi,
agora com o tom mais frio é passar 3 anos pagando silenciosamente pelo sonho da sua filha enquanto você me menospreza em jantares de família. O que não é justo é vê-la destruir algo insubstituível, algo que carregava a história da nossa família porque ela acreditava que eu era inferior a ela. Eu nunca disse isso, protestou Júlia, a voz subindo. Eu nunca disse que você era inferior a nós. Você não precisava, disse suavemente. Você disse que meu gosto era simples. Disse que eu não ganhava dinheiro de verdade. Disse às pessoas que eu não saberia reconhecer joias de verdade se me entregassem. Fez piada sobre minha carreira, sobre a forma como me visto, sobre como eu me acomodei. Não houve resposta. Apenas respiração curta do outro lado. Ela apenas acreditou em você, continuei, com a voz baixa. Porque é isso que filhas fazem, elas acreditam nas mães. Como você soube que eu disse essas coisas? Perguntou Júlia, quase sussurrando agora, o peso da culpa atravessando a bravata. Porque ela me contou, disse eu, e a memória surgiu vívida diante dos meus olhos, o brilho da corrente quebrada, o leve sorriso no rosto de Lily, o eco das palavras dela. Mamãe disse que é de um mercado de pulgas. Mamãe disse que você não consegue distinguir o real do falso. Sua filha me disse isso bem antes de quebrar o fecho. A respiração de Júlia falhou audivelmente. Eu não quis. Eu só. Você só o quê? Interrompi. Só foi cruel sem perceber? Só se sentiu confortável presumindo que o valor da sua cunhada estava ligado ao que ela usava ou ganhava? Houve uma pausa. Então ela murmurou, você sempre pareceu tão simples comparada. Comparada a quê? Perguntei. A sua perfeição cuidadosamente construída? A sua sala de estar cenográfica e seus luxos alugados? Suas reformas, sua imagem, sua necessidade interminável de provar algo em que você nem acredita? Você não entende, disse ela, fraca. Você nunca ligou para aparências. Você tem razão, respondi. Nunca liguei. Por isso você achava que eu tinha menos. Você media o valor pelo que brilha sob lustres, não pelo que perdura através das gerações. Ela exalou com dificuldade, como se percebesse algo que ainda não podia admitir. Aquela bolsa de estudos de que você se gabava, continuei após um momento, não era por mérito. Não vinha de alguma fundação anônima. Era de mim. O silêncio que se seguiu foi total. Até o ruído de fundo, vozes, movimentos parecia ter desaparecido. Paguei todos os trimestres, disse, com voz calma e factual. 3 anos. $150.000. Silenciosamente. Porque eu amava minha sobrinha. Porque queria que ela tivesse a chance de perseguir algo belo sem preocupação. Fiz isso sem esperar nada em troca, exceto talvez gentileza. Respeito. A voz de Júlia, quando surgiu, estava fraca. Você financiou todo esse tempo? Sim. Eu não sabia. Não, disse suavemente. Você não quis saber. Por um momento, ninguém falou. Ouvi um soluço leve, talvez dela, talvez de Mark. Então ela disse, com a voz quebrada, Claire, me desculpe. Eu não percebi o que você havia feito. Agora não importa, disse. O que está feito, está feito. O dinheiro nunca foi o ponto. Então qual era o ponto? Perguntou Mark, baixinho ao fundo. O ponto, respondia, que o respeito não deve ser condicionado à aparência. Vocês dois se esqueceram disso. E a Lily aprendeu com vocês. Houve outro silêncio longo antes de Júlia sussurrar, pagaremos. De alguma forma. Tenho certeza que irão, disse, e encerrei a ligação. Por um longo momento, fiquei ali, olhando para a tela escura, o reflexo do meu próprio rosto fraco no vidro. Atrás de mim, o colar quebrado repousava em seu estojo, os diamantes captando a pouca luz que restava na sala. O legado da minha avó simples, duradouro, e agora carregado da justiça silenciosa que demorou demais para chegar. A voz de Mark tremia levemente na linha, suas palavras cuidadosas e deliberadas. Você disse amava, no passado, murmurou, o peso do momento pressionando entre eles. Exalei devagar, com tom calmo, mas firme. Ainda amo, disse, mas não vou continuar financiando alguém que me olha com desprezo. Não vou pagar $50.000 por ano para educar uma criança criada para acreditar que eu não valho nada.
O suspiro de Mark foi longo e vazio. Então você vai deixá-la perder tudo? Perguntou. Minha resposta foi medida, pesada com uma finalização contida. Estou deixando a família dela decidir o que ela vale, disse. Você me disse uma vez que faria qualquer coisa pelos sonhos de seus filhos. Por 3 anos, garanti que você não precisasse se preocupar. Agora você tem a chance de provar que realmente falava sério. Desliguei antes que ele pudesse responder. Em poucos minutos, o telefone explodiu em notificações, Mark implorando em mensagens longas e confusas para que eu reconsiderasse, Julia alternando entre desculpas chorosas e acusações afiadas, como se cada texto fosse uma tentativa de reescrever a verdade. Até Lily, subitamente ciente da realidade que os pais ocultaram, enviou uma mensagem trêmula. Tia Claire, me desculpe pelo colar. Eu não sabia que era valioso. Por favor, não tire minha escola. Li 2 vezes, os dedos pairando sobre a tela antes de digitar uma única resposta. Você não sabia que era valioso, então se sentiu livre para quebrá-lo. Esse é o problema. Coloquei o telefone de lado e sentei em silêncio. O silêncio da casa parecia mais pesado do que nunca. O colar estava sobre o balcão ao meu lado, uma corrente delicada, o fecho torto, uma das pérolas faltando. Ele captava a luz da manhã fracamente, como se o dano tivesse embotado sua memória. Na manhã seguinte, minha mãe ligou. O tom era suave, mas carregado de descrença. Mark me contou o que aconteceu, começou cautelosa. Tudo? Tudo isso? Perguntou Claire. Que você estava pagando pela academia da Lily. Que você cancelou ontem à noite. Que Julia disse coisas horríveis sobre você. A voz de Claire não vacilou. A dela, sim. Houve uma pausa longa o suficiente para se estender em culpa. Por que você nunca nos disse que estava financiando a educação da Lily? Porque eu queria ajudar silenciosamente, disse Claire. Queria que a Lily tivesse oportunidades sem se sentir em dívida com ninguém. Não precisava de reconhecimento. Só queria que ela tivesse liberdade. Isso é generoso, disse a mãe dela, devagar. Respondeu Claire, até que a generosidade se transformou em exploração. Do outro lado da linha, houve silêncio. Então sua mãe perguntou, quase sussurrando, o colar da vovó. Ele realmente quebrou? O fecho estourou, disse Claire. Tecnicamente dá para consertar. Mas nunca mais vai parecer ou sentir-se exatamente como antes. A respiração da mãe dela falhou. E a Lily? Ela simplesmente arrancou do seu pescoço. Ela pegou, disse Claire suavemente, a memória afiada como vidro. Chamou de falso, riu e puxou até quebrar. Os irmãos dela assistiam, rindo. Julia ficou ali, sorrindo, como se tivesse orgulho. Isso é inaceitável, disse a mãe firmemente. Sim, respondeu Claire. Mas você vai me dizer que ela tem apenas 15 anos. Tem, disse a mãe, suavemente. Ela não entendia. Ela entendia o suficiente para humilhar, zombar, destruir algo precioso, disse Claire, com tom calmo, mas distante. E se ela tem idade suficiente para ser cruel, tem idade suficiente para enfrentar consequências. A mãe hesitou. Consequências tão severas? Tirá-la da academia? Consequências proporcionais às ações dela, respondeu Claire. Investi $150.000 no futuro dela. Ela destruiu algo insubstituível porque achava que eu era pobre demais para importar. Para mim, isso é proporcional. A mãe suspirou suavemente. Mark diz que eles não podem arcar com a mensalidade. Então terão que fazer escolhas, disse Claire, simplesmente. Sobre barcos, carros e reformas de cozinha. Sobre o que realmente importa para eles. Você está punindo-os por subestimarem você, disse a mãe, quase acusando. Estou retirando apoio de pessoas que me ridicularizaram enquanto eu os ajudava silenciosamente, corrigiu Claire. Há uma diferença. A voz da mãe suavizou, a tristeza surgindo. Quando você ficou tão dura, Claire? Claire olhou para o colar fraturado, brilhando fracamente em sua mão, o fecho quebrado como uma cicatriz. Não estou dura, disse finalmente. Só estou cansada de confundir gentileza com fraqueza. Passei minha vida sendo gentil com pessoas que usam isso como razão para me pisar. Isso acaba agora.
Lá fora, o sol da manhã subia, captando o leve brilho do colar sobre a mesa. Não era mais perfeito, mas ainda era bonito, talvez mais forte por ter sido quebrado. Claire olhou para ele, depois para o telefone silencioso, e sentiu pela primeira vez em anos uma liberdade completa. Naquela tarde, levei o colar a um joalheiro que minha mãe conhecia há décadas, uma loja discreta, escondida entre uma padaria e uma livraria de antiguidades, daquelas que ainda cheiravam levemente a cera de polir e história. O joalheiro, Sr. Haynes, era um homem magro na casa dos 70, com cabelos prateados e mãos firmes, elegantes demais para o trabalho manual, mas que claramente já haviam cuidado de milhares de preciosidades frágeis. Ele estudou o colar sob a lente de aumento, inclinando-o em direção à luz. A corrente brilhava suavemente, embora o fecho quebrado pendesse como uma ferida. Período Art Deco, murmurou com reverência. Início dos anos 30, possivelmente francês. Trabalho artesanal requintado. Isso não é apenas joia herança. Seus olhos suavizaram enquanto passavam um pano delicadamente sobre o pingente. O dano pode ser reparado, mas carregará a memória. O fecho é original. Terei que recriá-lo exatamente até nas linhas de solda. Vai levar tempo, mas quando terminar, ele viverá novamente, embora com uma cicatriz. Quanto custa? Perguntei baixinho. 1.200, disse após uma pausa. Porque uma peça como essa merece ser usada, não escondida. Assenti, deixei-o em suas mãos cuidadosas e saí. O sol de outono era ofuscante. O ar estava fresco, com um leve cheiro de chuva ainda pairando da noite anterior. Caminhei devagar, deixando o calor bater no meu rosto, mas a paz não vinha. Meu telefone vibrou novamente. Mark. Outra mensagem. A academia nos deu até sexta-feira para pagar, ou removerão a matrícula da Lily. Por favor, reconsidere. Somos família. Fiquei olhando para as palavras por um longo momento antes de responder. Família se respeita. Família não zomba dos pertences de outro. Família não ri enquanto alguém é humilhado. Você ensinou a Lily que eu não valia respeito. Agora ela está aprendendo que ações têm consequências. Isso, na verdade, é uma boa educação. Não veio resposta. Apenas silêncio do tipo que parece deliberado. Sexta-feira chegou. O prazo passou como a última nota de uma longa e dolorosa canção. Na manhã de sábado, Mark ligou. A voz soava pequena, exausta. Ela está fora, disse. Cancelaram a matrícula dela. 3 anos de treinamento perdidos. Lamento que ela tenha que enfrentar as consequências de suas ações, disse calmamente. Ele bufou amargamente. Você não lamenta. Você está satisfeita. Fechei os olhos, sentindo a dor por trás deles. Estou triste, disse suavemente. Triste que tenha chegado a isso. Triste que seu silêncio e o orgulho da Júlia ensinaram sua filha a tratar a crueldade como humor. Você permitiu que o desrespeito crescesse até custar algo que ela valorizava. Agora ela entende o que é perder. O que você quer? Ele exigiu, com a voz quebrando. Um pedido de desculpas. Dinheiro? Vingança? Eu queria respeito, disse simplesmente. Só isso. Dei a vocês 3 anos de apoio financeiro que vocês nunca questionaram, nunca perguntaram sobre. Não pedi nada em troca, apenas decência. Apenas para não ser ridicularizada em jantares de família enquanto meu dinheiro pagava pelos sonhos de sua filha. Júlia se sente péssima, disse-lhe rapidamente, como se as palavras pudessem consertar tudo. Júlia se sente acuada, corrigi. Há diferença. Seguiu-se um longo silêncio, quebrado apenas pelo leve som da respiração dele. Podemos consertar isso? Perguntou finalmente. Podemos fazer certo? Pensei no rosto da Lily quando puxou o colar do meu pescoço, o sorriso afiado, descuidado, cheio de uma confiança que ela não havia conquistado. Pensei no sorriso satisfeito de Júlia, aquele que dizia: isso é o que você ganha por fingir pertencer. Pensei em Mark parado ali, sem fazer nada. Quando finalmente falei, minha voz estava firme. É assim que se conserta, disse. Um pedido de desculpa sincero da Lily, que mostre que ela entende o que fez de errado. Não que ela quebrou algo caro, mas que foi cruel. Que olhou para alguém que a amava e decidiu ferir.
Fiz uma pausa e continuei. Um reconhecimento de Júlia de que suas palavras eram veneno disfarçado de humor. Que ela ensinou a filha a medir as pessoas pela renda, e não pela integridade. E de você, marque a compreensão de que o silêncio é cumplicidade. Ficar parado enquanto outros fazem mal não te torna neutro. Te torna parte disso. Ele não respondeu. Por um longo tempo, só pude ouvir sua respiração estável, carregada de culpa. Quando finalmente falou, a voz mal passou de um sussurro. E se fizermos tudo isso? Então talvez disse suavemente você comece a reconstruir o que quebrou. Mas entenda isto, marque confiança, como aquele colar, pode ser reparada, mas nunca será a mesma. Sempre carregará a marca do que lhe foi feito. Quando desliguei, sentei perto da janela por um longo tempo, observando a luz do fim de tarde desaparecer. Em algum lugar da cidade, o colar estava sendo consertado cada elo, cada fecho, cada cicatriz sendo remodelado em algo mais forte, embora mudado para sempre. E, pela primeira vez em anos, percebi que estava fazendo o mesmo. É só isso, disse, a firmeza na minha voz mais afiada do que eu esperava. Então você vai restaurar a bolsa de estudos? Perguntou Mark, desesperado, agarrando-se a uma esperança que não merecia. Não respondi calmamente. A bolsa acabou. Mas talvez, com o tempo, possamos reconstruir a confiança. Talvez os jantares de família não pareçam mais avaliações silenciosas do meu valor. Ele fez uma pausa, a voz tensa de descrença. Você realmente não vai ajudá-la? Eu a ajudei por 3 anos, disse, com a voz firme. 3 anos de generosidade silenciosa. 3 anos fingindo não perceber como sua esposa me olhava, as piadas que fazia, e como sua filha absorvia tudo como se fosse lei. Cansei de ajudar pessoas que confundem gentileza com fraqueza. Ele desligou sem outra palavra, deixando apenas o tom plano da desconexão, um som estranhamente tranquilo. A segunda-feira chegou cinza e fria, com uma garoa batendo nas janelas. O joalheiro ligou pouco antes do meio-dia. Está pronto, disse simplesmente. Pude ouvir um leve sorriso na voz dele, como se ele também sentisse o peso do que aquele colar significava. Naquela noite, o peguei. O novo fecho brilhava suavemente sob a luz âmbar da loja perfeitamente trabalhado, mas inconfundivelmente novo. Uma pequena diferença, uma cicatriz visível que sempre me lembraria que até a beleza, uma vez quebrada, carrega a sua história. Quando o coloquei no pescoço, o metal estava frio contra minha pele. Vi meu reflexo no espelho, mais velha, mais calma, um pouco mais dura nas bordas mas não cruel. O colar repousava logo abaixo da clavícula, brilhando silenciosamente, símbolo de resistência. Usei-o no trabalho na manhã seguinte, escondido sob a blusa, onde só eu sabia que existia. Não precisava que ninguém mais o visse. Seu valor não estava em ser admirado, estava em saber que estava lá. Um lembrete privado de que o verdadeiro valor não exige validação. Que a dignidade não precisa de plateia. Que a generosidade permanece pura até ser encontrada pelo desprezo. A semana passou em silêncio. Sem ligações. Sem pedidos de desculpas. Sem tentativas meia-boca de reconciliação. Era uma paz estranha como uma ferida que finalmente parou de latejar. Então, na noite de domingo, meu telefone se acendeu com o nome de Júlia. A mensagem era curta: Lily escreveu uma carta para você. Ela pediu para eu enviar. Não vai me deixar ler antes. Havia um único documento anexado. Abri esperando desculpas, autocomiseração, tentativas de me comover. Em vez disso, encontrei algo muito mais raro: humildade. Tia Claire, começava, sinto muito por ter quebrado seu colar. Não porque era caro, mas porque era seu, e eu fui descuidada com algo que você amava. Sinto muito por ter chamado de barato. A mamãe disse aquilo, mas eu escolhi acreditar e usar isso para te machucar. Foi cruel. Não estou mais na academia. Mamãe e papai não podem pagar. Estou brava com isso, mas sei que é por minha causa. Eu não sabia que você estava pagando minha mensalidade. Não sabia que você estava me ajudando. Não sabia muitas coisas. Sinto muito. Não havia súplicas, nem manipulação, apenas uma confissão honesta de culpa, crua e sem polimento. Era o tipo de pedido de desculpas que vem do entendimento, não do desespero.
Fiquei sentada por um longo momento, relendo suas palavras, deixando-as penetrar em mim. Então digitei minha resposta devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Obrigada pelo seu pedido de desculpas, Lily. Eu o aceito. A bolsa não será restaurada, mas espero que continue dançando. A verdadeira paixão não depende de prestígio ou dinheiro, depende de dedicação, disciplina e coração. Minutos depois, meu telefone vibrou novamente. Encontrei um estúdio local, escreveu ela. É menor e não é o mesmo, mas a professora disse que eu tenho potencial. Ela me disse para continuar. Obrigada pelos 3 anos que você me deu. Mesmo sem saber que era você, fez diferença. Fiquei olhando para a mensagem por muito tempo, a garganta apertando inesperadamente. Pela primeira vez em semanas, senti algo além de raiva ou determinação, senti paz. Talvez fosse isso que a cura parecia, não esquecer, não apagar, mas reconhecer o que foi quebrado e escolher seguir em frente, mesmo assim. Fiquei junto à janela, observando as luzes da cidade cintilarem contra o céu noturno. O colar, agora quente contra minha pele, captava o menor reflexo de luz, um pequeno lembrete de que, mesmo depois de quebrado, algumas coisas ainda brilham. E, enquanto ali estava, percebi que talvez, só talvez, Lily não fosse a única a ter aprendido algo sobre valor, perdão e o que realmente significa recomeçar. Então respondi, continue dançando, Lily. Quem sabe um dia nos sentaremos juntas na plateia, não com julgamento ou ressentimento oculto, mas com orgulho genuíno de família. Sua resposta chegou alguns minutos depois, curta, sincera e inteiramente dela. Eu gostaria disso. Li as palavras repetidas vezes, deixando sua esperança silenciosa se assentar sobre mim. Não havia amargura em seu tom, nem traço de sentimento de direito, apenas a honestidade crua de uma jovem começando a entender o que respeito e responsabilidade realmente significam. O colar repousava contra minha clavícula enquanto eu digitava, o peso sutil dele me ancorando. O novo fecho brilhava suavemente, perfeitamente firme, mas visivelmente alterado, uma pequena imperfeição que carregava a sua própria verdade. Não era a mesma peça que minha avó usou enquanto arregaçava as mangas naquela fábrica de guerra, mas ainda era dela e agora, de certa forma, mais minha do que nunca. Ele me lembrava que a cura raramente devolve as coisas à sua forma original. O que é restaurado carrega a história, prova de que sobreviveu. A pequena emenda no ouro não era uma falha, era uma história. Uma marca de resistência, de algo valioso o suficiente para ser restaurado. Enquanto me sentava no silêncio do meu apartamento, com o suave zumbido da cidade lá fora, pensei nos anos de generosidade silenciosa, nos cheques discretos, nos sacrifícios não ditos. Como havia sido fácil para eles acreditar que gentileza era fraqueza, medir valor por etiquetas de preço, aparências e suposições. Mas a verdade era mais simples, mais forte. Valor não vem do reconhecimento, vem da integridade. De dar sem esperar nada em troca, de amar sem exigir reconhecimento, de conhecer o próprio valor mesmo quando os outros não conseguem enxergá-lo. Percebi que acabar com a bolsa de estudos não tinha sido sobre punição. Era sobre limite, sobre finalmente ensinar a lição que eu deveria ter ensinado há muito tempo. Compaixão sem respeito gera desprezo. Apoio sem gratidão se torna dependência. E, às vezes, a única forma de demonstrar amor é deixar de amaciar a queda. Minha sobrinha perdeu sua academia prestigiada, o palco brilhante, os espelhos elegantes, os aplausos que tanto desejava. Ainda assim, nessa perda, ela encontrou humildade, reflexão e talvez até força. Lições que nenhuma instituição cara poderia ter lhe ensinado. E talvez, pensei, essa tenha sido a educação maior. Ela aprendeu que a crueldade traz consequências, que palavras descuidadas ecoam mais alto que aplausos, e que suposições sobre o valor de alguém revelam mais sobre quem fala do que sobre quem é falado. Ela finalmente viu que a mulher silenciosa, que antes zombava por ser simples, tinha sido a base que sustentou seus sonhos o tempo todo. Inclinei-me para trás, toquei o fecho reparado e deixei o pensamento se assentar. Antes de chamar algo de inútil, considere quem tem pago o preço pelo seu conforto, pela sua ambição, pela sua ilusão de superioridade. Porque, às vezes, as coisas mais simples, a tia discreta, o colar antigo, o ato silencioso de doar acabam carregando a maior força de todas. O colar brilhava suavemente na luz baixa, não mais perfeito, mas infinitamente mais significativo. Não era apenas uma joia agora. Era legado, lição e libertação repousando bem acima do meu coração.